Na semana passada e na semana anterior, nós estivemos tratando desse assunto, a respeito da vida de Moisés. Moisés, um homem que já tinha frustrado a sua vida, um homem que achou que Deus havia abandonado, um homem que achou que era alguém e de repente descobriu que ele não era ninguém e foi para o deserto, no meio do deserto. Um homem que Deus colocou ele diante da sarça, e quem estava no meio da sarça, ou seja, uma árvore pegando fogo, era o anjo do Senhor. O próprio eu sou, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor estava falando com ele. E chama ele pelo nome, diz: Moisés, Moisés. Nós falamos da semana passada, na semana anterior, o duplo chamamento de Moisés, Moisés, Moisés. Deus chamou algumas outras ocasiões, Deus teve um duplo chamamento, como por exemplo, Paulo, Saulo, Saulo, Pedro, Pedro. O Senhor tem um chamado específico, profundo. Ele chama o seu nome, Ele não te chama por outro nome. Multidão, Ele te chama, não, Ele te chama pelo nome. Ele conhece o seu nome. Isaías capítulo de número 40 fala que o Senhor conhece a cada estrela e Ele a chama pelo seu nome. Eu não sei se hoje será possível, mas o dia que for possível, gostaria que você olhasse para o céu e começasse a contar as estrelas, uma a uma. Quando você chegar à conclusão que você não dá conta de contar todas, lembre-se de uma coisa: o Deus que você serve sabe o nome de cada uma delas. E se Deus sabe o nome de cada estrela, Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua família. O seu milagre Ele conhece, porque ainda que a palavra não chegou na nossa boca, o Senhor conhece os desejos do nosso coração, o que nós precisamos. Ele sonda a sua vida, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece os seus caminhos, e Ele sabe de tudo que você e eu precisamos. Então isso está além do que a ciência pode explicar. Se a ciência diz que não, se a medicina diz que não, o Senhor diz que sim, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. E na vida de Moisés estava assim essa situação. Deus levanta Moisés, ele resiste, fala: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei ter uma oratória, eu não sei falar em público, o que eu vou fazer? Moisés: vai, eu vou ser com você, eu serei com você, eu sou o seu Deus, estou contigo. E Moisés atende o chamado. Depois Deus derrama 10 pragas sobre o Egito. Essas pragas atingem todo o Egito, mas não chegam à terra de Israel, ao povo de Israel. Nós já pregamos sobre isso. Em seguida, na última praga, Faraó libera Moisés, libera o povo para ir para o deserto. E Moisés vai para o deserto. Só que acontece uma coisa inesperada. Existe um momento na nossa vida em que você se depara com uma situação que para você e para mim é impossível. É uma situação nunca vista, é um fato nunca ocorrido, é algo que nunca passou pela sua mente que iria acontecer, e é algo que, conforme o nosso pensamento, não estava nos propósitos de Deus. Às vezes eu e você, chegamos a pensar que Deus erra no que Ele faz, nos caminhos dEle. Mas pelo contrário, Ele não erra, Ele aperfeiçoa, Ele capricha na situação. E aqui não está em uma situação diferente. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10, diz o seguinte: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repita comigo: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11: e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aqui. Quando nós observamos esse texto, nós vemos o povo de Israel saindo do Egito. Mas Faraó, que havia liberado eles, estava Moisés liderando um povo de aproximadamente 600 mil homens, ou seja, em torno de 3 milhões de pessoas, com mulheres e crianças. Além disso, havia também o seu gado, havia também o seu tesouro, a sua moradia que eles estavam carregando. E assim sucessivamente, um monte de coisa. E eles não caminhavam rápido, era uma caminhada lenta. E conforme eles passavam, avançavam, progrediam na jornada que Deus havia falado, o Senhor falou para eles: olha, vocês não vão pela terra dos filisteus, porque vocês vão se deparar com a guerra e vocês não estão preparados para a guerra, vocês vão voltar para o Egito. Vocês vão pelo Mar Vermelho. E eles partem em direção ao Mar Vermelho. E Faraó endurece o seu coração e vai atrás dele com seus exércitos. O inimigo das nossas almas está à procura, está querendo nos destruir, está nos perseguindo. Pode estar te perseguindo agora. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu sempre gosto de falar isso, e repito novamente: o Egito representa o mundo. E Faraó, aquele que está dominando o mundo, que seria o inimigo, o diabo, e ele vem te perseguindo há muito tempo, e as coisas não andam acontecendo na sua vida, e você pensa que você está no meio do nada com coisa nenhuma, ou seja, no meio do deserto, caminhando em direção ao mar. E assim estava a situação do povo de Israel. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? E eles caminhavam, e de repente eles observaram, olharam para trás e viram Faraó e os seus exércitos. Olha, aquele povo era escravo, aquele povo tinha acabado de ser livre, eles não tinham armamento suficiente para vencer Faraó, com seus carros, com seus soldados. E de repente o Senhor fala para eles que continue a prosseguir. E eles veem Faraó e começam a temer a Faraó. E eles, em primeiro lugar, clamam ao Senhor. Só que às vezes eu e você clamamos igual eles clamaram aqui. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí você para nesse versículo, você pensa: nossa, esse texto aqui, esse povo era de Deus mesmo. Eles estavam preparados, porque a primeira coisa que eles fez foram clamar ao Senhor. Mas se você não lê o versículo seguinte, você vai pensar que eles são um povo preparado mesmo. Só que no versículo seguinte eles começam a murmurar. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Eles não estavam prontos para receber a promessa de Deus. O Senhor havia prometido a eles, ao pai Abraão, que colocaria eles na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Mas ali, eles clamam ao Senhor e viram-se para Moisés: olha, Moisés, a gente está indo para um lugar e vamos morrer no meio do deserto. Lá vai acabar a nossa vida. Por acaso você nos tirou de lá para morrer? Mas há pouco tempo antes, Deus havia lançado praga sobre o Egito, destruído seus inimigos. E eu não entendo por que eles se esqueceram disso. E quando eu observo na palavra de Deus e na trajetória desse povo aqui, eu observo que eles são igual a nós, a mim e a você. Nós temos a mania, a feia mania, de se esquecer daquilo que Deus faz. Meu irmão, às vezes Deus faz uma coisa tão grande na nossa vida, às vezes Deus faz uma coisa tão especial na nossa vida, e de repente nós ficamos gratos ao Senhor, nós damos testemunho e glorificamos a Deus. E lá na frente, uma situação diferente, só que uma coisa mais simples, nós murmuramos a Deus. Mas Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Meu irmão, Deus nunca muda. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel dentro do Egito, livraria eles da mão de Faraó. Você precisa entender que o Senhor está contigo, que o Senhor está contigo, custe o que custar. E se Ele te manda prosseguir, se Ele te manda caminhar, Ele vai estar com você. Não existe questionamento, não existe porquê, como. O nosso maior problema é quando nós começamos a questionar a palavra de Deus, é quando Deus fala e nós não temos a capacidade de simplesmente fechar a nossa boca e aceitar o que Deus fala. Se você começar a ouvir
a palavra de Deus, se você crer nos seus profetas, a Bíblia diz que você vai prosperar. Quando eu e você tomamos posse da palavra de Deus, do que Deus diz aqui, olha, meu irmão, a sua vida começa a modificar. Talvez eu e você procuramos um milagre, batemos uma tecla e brigamos com Deus, mas Senhor, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não resolve isso logo? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu estou indo em direção ao mar? O Senhor não está vendo que eu não sei nadar? O Senhor não está vendo que eu estou cheio de coisa aqui que não dá para atravessar aquilo lá? O Senhor não está vendo que Faraó está atrás de mim? Meu irmão, quem direciona a sua vida é Deus, Ele sabe de tudo. Quem direciona a minha vida, a nossa vida é Deus. Ele sabe de tudo que nós passamos. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Ele sonda o seu coração, Ele sonda os seus pensamentos. E Ele sabe de todas as suas coisas. Mais uma vez Isaías nos disse que o Senhor conhece a cada estrela pelo seu nome. E se Ele conhece a cada estrela pelo seu nome, desse universo imenso, de todas as galáxias, se Ele criou cada coisa com as suas próprias mãos, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua realidade, Ele conhece o seu milagre, e Ele sabe o que fazer. Mas Israel simplesmente decidiu murmurar contra o seu líder. Eu vejo um povo aqui que eles não sabiam obedecer o seu líder, eles não podiam, não tinha capacidade de obedecer o seu líder, que Deus havia estipulado. Deus havia levantado para levá-los. E eles continuam prosseguindo. E eu vejo aqui, versículo 12. Não é esta a palavra que temos falado, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Olha só, que vida medíocre, que pensamento medíocre. O pensamento de preferir morrer a alcançar a promessa do Senhor. O nosso pensamento talvez é de continuar na inércia, continuar do jeito que estamos, continuar do jeito que a nossa vida está. Mas está bom demais assim, eu não vou prosseguir, eu não vou confiar no Senhor, porque é difícil demais para mim confiar, ter fé, crer que o Senhor vai prover na minha vida, que o Senhor vai me prosperar, que o Senhor vai me abençoar, que Ele vai resolver os meus problemas. Eu vou continuar do jeito que eu estou aqui, eu não vou sair daqui, não vou ficar na minha casinha quieto, eu vou deixar esse negócio para lá. Meu irmão, não pense nisso. O povo de Israel, eles pensaram, olha, por que você não nos deixou no Egito? Eu preferia ficar como escravo do que ficar nas mãos de Deus. Irmão, o lugar mais seguro da sua vida é o centro da vontade de Deus. Não importa se é no deserto, se é no meio da sarça, no meio do fogo, se é dentro de uma cova cheia de leões, não importa onde seja. O lugar mais seguro da sua vida é no centro da vontade de Deus. E outro lugar é lugar de risco. Se você não está no centro da vontade de Deus, você está num lugar de risco, você está como se fosse uma UTI, a qualquer momento pode acontecer o pior, quando nós não entregamos a nossa vida completamente nas mãos de Deus, a qualquer momento o pior pode acontecer, mas o Senhor está te atraindo nessa noite, mas o Senhor está te chamando pelo nome, Ele sabe o seu nome. Eu quero que você pense no seu nome. Olha, Deus está falando você, chamando você pelo nome, está chamando você pelo seu nome. Eu acho interessante, eu estava vendo no YouTube, é bom a gente usar esses recursos para poder ver, eu gosto de ver pregações, eu gosto de pregações interessantes, estava vendo os judeus, sabe o que os historiadores judeus falavam? Que Davi estava dormindo lá, de repente soprava um vento, de madrugada, sei lá, 2, 3 horas da manhã, e acordava Davi, aí ele pegava a harpa dele e ia tocar. Sabe, é interessante isso. Deus atraiu Davi desde então. Quando eu observo a vida de Davi, eu vejo que desde quando ele era pastor de ovelhas, Deus atraía ele. Deus atraía Davi, e Davi se deixava ser atraído. Deus está te atraindo, você precisa se deixar ser atraído por Deus. Deus está te chamando para o centro da vontade dEle, para o centro do propósito dEle, para o centro do milagre. Pastor, onde está o meu milagre? O seu milagre está no meio da sarça, o seu milagre está no meio da sarça, está nas mãos daquele que criou a sua vida, aquele que projetou a sua vida, aquele que planejou todas as coisas e o melhor para a sua vida. O seu milagre está em Deus, e não adianta buscar o seu milagre em outro lugar, porque ele está no Senhor. Só em Cristo nós podemos conquistar alguma coisa. Israel simplesmente queria deixar isso para lá, mas a palavra do líder Moisés
porém disse ao povo, versículo 13, não temas. A Bíblia diz 365 vezes, não temas, não temas, não temas. Quando você acordar de manhã, lembre-se, não temas, não temas, não temas. Você acha que isso é coincidência? A Bíblia falar, os 66 livros que ela tem, 365 vezes, não temas, não temas. Confia no Senhor, não temas. Estais quietos e vede o livramento do Senhor. Veja o que Deus vai fazer. Confia no Senhor e veja o que Ele vai fazer. Não olhe outra coisa, não espere as notícias melhorarem, não espere a economia, não espere o seu salário aumentar. Não espere as coisas acontecerem no seu trabalho. Confia no Senhor. Não espere nos homens. Não espere na política. Não espere na economia. Não espere que as coisas vão melhorar para o mundo afora. Pastor, todo dia de manhã eu olho o jornal e vejo se as coisas estão melhorando, mas parece que a economia está desandando, meu irmão. O mundo pode desandar, mas se você está saindo do Egito, se você está no centro da vontade de Deus, nada vai te acontecer, porque o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da nossa porta. A nossa vida é diferente a partir do momento que chegamos até a cruz e que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus te protege, te cura, te livra e lava dos pecados. Para isso há um requisito: creia no Senhor e será salvo você, não só você, mas também a sua família. Você precisa entender que Deus tem um propósito muito maior do que você pensa ou imagina. O propósito de Deus para a sua vida não está limitado à sua visão. Não está limitado à sua visão. Vocês já viram um cavalo? Eu fico observando, o cavalo ele tem dois negócios que eu esqueci o nome agora, mas ele limitam a visão do cavalo. Então se acontece algo do lado, ele continua indo reto. Sabe, nós não podemos ser assim. Deus, hoje à noite, nessa hora, Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Eu não sei se você está preso. Você que nos assiste pela provisão, estava mudando de canal e de repente você está no comercial da novela, sei lá. Ou está no jornal agora. Você não quer ver jornal porque você tem medo do jornal. Igual muita gente tem medo do jornal, tem medo de apocalipse, eu não sei porquê. Talvez você estava passando aí. Deus quer abrir a sua mente. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer tirar dos nossos olhos aquilo que nos cega, as coisas desse mundo. Deus quer tirar dos nossos olhos completamente o Egito. O coração desse povo ainda estava no Egito. O coração dessas pessoas, a confiança deles ainda estava no Egito. Mais para frente eles falam: Moisés, nós temos saudade dos melões do Egito. Deus mandando maná, mais na frente nós vamos ver isso. Deus mandando maná. E eles reclamando: mas Moisés, lá no Egito tinha melões. Deus manda comida para eles todos os dias, pela manhã. É só colher. E eles reclamando: eu quero o Egito, eu quero ser escravo, eu quero voltar para o mundo. E quantas pessoas deixam a casa de Deus e querem voltar para o mundo, porque o seu coração ainda está no mundo, meu irmão. Mas nessa noite, você vai voltar para os seus olhos para